Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Eu sou Eduardo Frezarim, CEO da EASO e host desse podcast. Quero te lembrar que o nosso objetivo aqui é trazer para você alguns insights, conversar com grandes profissionais de mercado que têm experiência em eventos de negócios, em feiras e trazer para você aí algumas estratégias, algumas visões, algumas histórias de fracasso, de sucesso e até de fracasso, né? Alguns perrengues que a gente vive, tudo com o único objetivo, ajudar você a extrair melhores resultados do seu evento. Por isso que esse podcast se chama Eventos de Resultados, beleza? E hoje nós estamos aqui com um profissional que tem muita experiência nesse mercado, porque ele não só organiza feiras de negócios, como a feira é para falar de eventos de negócio. Então nós estamos aqui hoje com Marcelo Baranovski, e ele é fundador e CEO do Grupo EBS, um ecossistema de negócios do mercado mais na América Latina. Há 24 anos, ele conecta profissionais e empresas no setor por meio de eventos como a Feira EBS e o Speed Meeting, que é uma rodada de negócios, né, Marcelo? Sim. É a maior rodada de negócio do segmento no Brasil. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado por topar o nosso convite, por estar aqui compartilhando um pouco aí sobre a Feira EBS. Né? E é legal para o pessoal te conhecer um pouco mais, falar um pouco da tua jornada aqui, que eu li foi uma mini bio mesmo sua. Não, obrigado, Eduardo. Eu que agradeço aí o convite. Fico muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouco aí a nossa experiência. Legal, Marcelo. Conta um pouco assim, como é que foi a tua jornada, Marcelo? Você é paulistano, cara? Sim, sou. E você começou nesse mercado de eventos há muito tempo, né? Você está dizendo que são 24 anos aqui fazendo essas conexões, né? Como é que você entrou nesse mercado de eventos? Eu trabalho há muito tempo, né? Deve ser mais de 30 anos eu trabalho no mercado de eventos. Uhum. Eu trabalhava na área comercial, vendendo stand. Vendendo stand? Vendendo stand. Até um promotor que nem existe mais, ele já se aposentou, Eduardo Vidal. E eu aprendi um pouco trabalhando nesse mercado, né, vendendo stand, conhecendo um pouco de feira. E aí comecei a ter aquela vontade. Eu sempre fui empreendedor, né, sempre tive essa vontade de ter meu negócio. Vou montar uma feira, mas feira de quê? Né? Então a gente olhava, tinha feira praticamente de tudo, né? Isso já há muito tempo atrás. E aí eu falei, por que não montar uma feira que seja voltada para quem organiza e promove eventos? E aí criamos a EBS, né? Que significa? A EBS é até engraçado, né? É uma sigla que, quando nós lançamos, EBS era Evento Business Show. Não, desculpa. Tá. Espaço Business Show. O espaço. Por quê? Porque, inicialmente, a gente tinha aquela ideia de, vamos fazer um evento voltado para quem precisa encontrar espaços para eventos. Tá? Essa foi a iniciativa. O foco era espaço, basicamente espaço. Por isso que era Espaço Business Show. Né? Só que, obviamente, espaço a gente entende que é talvez das soluções que o profissional precisa encontrar, né? Logo de início, eu vou fazer um evento, preciso fazer em algum local. Sim. Então, fazia sentido. Só que não é só o espaço, né, que o profissional precisa. É um mix de soluções. Sim. Então, a gente percebeu que só espaço não faria sentido. Então, já que era vamos transformar evento business show. Então, foi isso. E aí nasceu a feira. Há 24 anos atrás. 24 anos, né? Então foi um desafio, né? Porque há 24 anos o mercado não era como é hoje, né? Então o mercado se profissionalizou muito. Mas a gente conseguiu lançar logo de início, né? A gente conseguiu um parceiro que foi a Anshan. A primeira edição foi na Anshan. Sim. Tem um espaço grande de eventos aqui em São Paulo. Eles tinham até um espaço que era até locado ao lado da matriz. E nós fizemos lá. E começamos aí bem, né? Então conseguimos fazer um evento, conseguimos atrair um grupo bem interessante de expositores. E aí foi até engraçado que depois que aconteceu a primeira edição, a gente foi renovar para a segunda edição. Aí a Anshan falou, olha, aquele espaço que vocês fizeram é locado e a gente está entregando o espaço. Eu falei, caramba. Nossa. E aí, onde vamos fazer a segunda edição da EBS, a gente foi para o Frei Caneca. E o Frei Caneca também estava no segundo ano de novinho. Novo, e aí foi, né? Ficou quanto tempo no Frei Caneca? Eu fiz umas 10 edições da EBS lá, né? Foi umas 10 edições.
Primeira edição, só curiosidade, você lembra mais ou menos quantos expositores você tinha, Marcelo? Eu deveria ter, acho que uns 40. Legal, mas começou bem já. E foi interessante porque a evolução da IBS, como o nosso objetivo inicialmente era espaço para eventos, né? Eu comecei a buscar todo tipo de espaço para eventos, e aí tinha os pavilhões, né, e centros de convenções distribuídos aí no Brasil, e muitos deles eram administrados pelas secretarias de turismo, pelo estado ou pelo município. E aí que veio a ideia de, por que não trazer também o destino? Legal. Né? Então, a Feira IBS hoje é uma feira de espaços, destinos e fornecedores para eventos. Sim. Então, destinos, né, que são as cidades que estão lá para se divulgar, captar eventos, eles acabaram entrando desde o início. Mas muito porque nós íamos lá conversar com o pavilhão de exposições lá do Nordeste, mas quem administra esse espaço é o Estado, é o município. Com quem que eu preciso conversar? Com a Secretaria de Turismo. Então, por isso que surgiu logo no início, né? Então a gente teve uma presença forte dos destinos e dos espaços, né? E aí os fornecedores começaram a entrar ano após ano, tanto que a gente mudou a chave, né? Não dá para ser espaço business show, vamos ser evento business show, né? E isso que você falou, né, Marcelo? A gama de fornecedores aumentou muito nos últimos anos, né? Porque hoje, para promover um evento, e não precisa ser grande em termos de público, não, um evento para 1.000, 2.000 pessoas, quantos fornecedores, né, são necessários, né? Você vai desde uma fita, a credencial, o próprio crachá, o cordão que vai no crachá, a empresa que imprime a etiqueta, que fornece o hardware, enfim, a montagem do stand. Você faz ideia de quantas áreas aí, quantos fornecedores? É muito, assim, é um mix de soluções gigantesca, né? E é interessante que até o objetivo da IBS é exatamente esse, porque um fornecedor desse que você contrata mal ou que te presta um mau serviço, ele pode te prejudicar o evento, às vezes até matar o evento, dependendo do problema. Então a gente entende que a EBS ela tem exatamente essa função, não só de apresentar soluções, aumentar o mix de soluções para quem organiza e promove, mas também trazer empresas que sejam confiáveis, né? Porque não é qualquer empresa que consegue participar de um evento. Então, é uma empresa já mais estruturada, que tem uma solução, que tem uma história. Então, quem visita a Feira EBS pode ter certeza que quem está lá são os melhores. Né? Então, ele se sente mais confortável de contratar aquela solução. Mas, assim, é um número assim, gigantesco de soluções. Gráfica, credenciamento, segurança, limpeza, carpete, cenografia, né? A tecnologia, né, que entrou, né? E vocês são um exemplo claro disso. Então, é isso, né? Audiovisual, né? Tem audiovisual, né? Muita coisa. E muitos destinos mesmo, né? Os conventions de várias cidades aí estão lá promovendo. Porque a IBS acontece em São Paulo, né? São Paulo, obviamente, capta muitos eventos acontecem aqui, mas as cidades todas começaram a investir muito. Então, hoje, a grande parte das cidades tem os seus centros de convenções, os hotéis se adaptaram para trazer mais eventos, fornecedores foram surgindo para atender essas demandas. Então, eles entenderam que eventos é fundamental para uma cidade, né? Então, eles estão investindo muito, né? Que legal. E tem várias cidades que estão realmente impressionantes. Nordeste, a IBS está com o Nordeste em peso, né? Então, basicamente, todas as cidades lá no Nordeste estão presentes na IBS e todos têm cada vez mais espaços, né? A Secretaria de Turismo investindo muito, os conventions. Então, se profissionalizou muito nessa área. A gente fica feliz, né? Porque a gente entende que quem visita a Feira IBS e pretende fazer um evento em qualquer lugar no Brasil consegue, né, atender. Porque no final das contas, tanto a secretaria como o convention tem essa função, né? Então, se você quer fazer um evento, ele vai te dar todo o leque lá, né? Onde ele vai entender seu evento, quais os lugares que podem acontecer esse evento. Dependendo do porte do evento, ele vai patrocinar a sua ida, ele vai te levar lá para você fazer uma visita técnica. Então, eles têm um serviço fundamental, que inclusive o mercado corporativo às vezes não conhece muito, né? Então, eles precisam cada vez mais se apresentar para as empresas, mostrar que o convention tem essa função, né? Isso é legal, Marcelo. A gente falar aqui, o objetivo do podcast é trazer, né, algumas estratégias. Você, né, que de repente se organiza um evento, você
é uma grande empresa, você quer fazer, por exemplo, uma convenção de vendas, Sim. um fórum, uma conferência, enfim, um congresso, qualquer evento de uma grande marca, ela pode procurar o convention do destino, né? Sim. Você falou, todas as capitais do Nordeste têm conventions muito fortes, né? Sim. E o convention, o que ele faz? Ele te conecta com os hotéis, ele consegue condições melhores, né? Com hotéis, centros de convenções, fornecedores locais. Ele é um apoio muito forte para quem quer levar um evento para um destino que não conhece ninguém, né? Ele tem uma conexão com todos os fornecedores, toda a cadeia produtiva do destino. O convention nada mais é do que uma entidade que tem os seus mantenedores, e quem são os mantenedores são o empresariado da região, né? Então, no caso, e o convention ele atua em dois segmentos. No segmento visitors, que é basicamente lazer, e negócios. Né? Então são essas duas frentes que eles trabalham. E aí, obviamente, eles têm mantenedores para os dois segmentos. Então, de negócios, todos os hotéis, pavilhões, centros de convenções, transporte, empresas audiovisuais, enfim, tudo que é necessário acaba sendo mantenedor, os principais da cidade. Então, quer dizer, eles são o melhor fonte, né? De vez você ir fazer aquela visita técnica tentando descobrir, fala com o convention, ele vai te dar todas as coordenadas, né? Em Londrina, quando eu comecei meus negócios, né, da Fresaria Eventos, que é uma empresa de audiovisual para eventos, o convention ele fazia algumas rodadas quando recebia um grande evento e colocava a gente em contato direto com o cliente final, negociando. Isso abriu muitas oportunidades. A Fresaria Eventos se tornou fornecedor, por exemplo, do Comitê Olímpico do Brasil, graças a uma rodada dessa do convention. Depois a IASO usufruiu dessa conexão, a IASO forneceu soluções para o Comitê Olímpico do Brasil também. Então, é muito legal. Essa é uma entidade, os conventions aí que tem nas principais capitais do Brasil e em cidades que a parte de eventos é muito forte, tipo Foz do Iguaçu, Balneário Camboriú, né? São lugares... Curitiba, né? Que tem conventions muito fortes e atuantes, né? Que pode te ajudar. Marcelo, mas isso que você falou das empresas estarem, as empresas mais estruturadas estarem na EBS, é bacana até pela concorrência que eles estavam me dizendo aqui, que você não tinha mais espaço, né? A gente vai ter um estúdio de podcast dentro da feira e aí, isso é ótimo, né? Não tem mais espaço, né? A gente está buscando ali uma solução para posicionar o estúdio, porque você ocupou toda a área que você podia ali. Tamanho é a procura dos fornecedores e expositores para estarem na feira. Né? A EBS acaba sendo um termômetro, né, de como é que está o mercado. Né? Então, quando realmente existe essa procura das empresas querendo se divulgar, querendo gerar conexão, a gente percebe que o mercado está indo bem. A EBS, graças a Deus, ela está muito bem. A gente fechou a feira com 90 expositores. E se você olhar a lista de expositores, é o que tem de melhor realmente no mercado. A gente está com só empresa muito boa, muito estruturada, de todo tipo de serviço. A gente se preocupa muito em tentar fazer uma comercialização atendendo um mix de soluções, né? Quer dizer, ter um pouquinho de cada setor, cada serviço, para que realmente atenda o visitante, que é o profissional de eventos, que ele vai lá em busca de encontrar esse tipo de solução. Então, a gente tem um pouco de cada solução que é necessária para se colocar um evento em pé. E a IBS, aproveitando, ela tem uma característica e a gente sempre preocupou muito em ajudar a conectar, né, tanto o visitante com o expositor. Sim. Eu diria que eu, pelo menos, não conheço, acho que a IBS talvez seja a única feira no Brasil que tem uma planta com passagem obrigatória, né? Então, é um circuito. E a gente criou isso desde o início, a IBS foi assim, exatamente pensando em facilitar que o visitante pudesse, de fato, passar na frente de todos os expositores. Então, ele não precisa se preocupar, é só seguir o circuito que ele entrou, ele vai passar pelos 90 expositores. Né? Não, isso é uma coisa muito legal. Quando eu estive a primeira vez na IBS, me chamou a atenção isso. Né? E todo mundo quer chegar até o fim, porque pode ser que o melhor expositor, aquele que resolve a sua dor, esteja lá na ponta. Então, todo mundo passa por todo o circuito. E você já também tem um espaço de conteúdo, né? Dentro da Feira EBS acontece o Congresso Mais, não é isso? Sim, sim. A gente tem... Podia falar um pouco disso, porque também você leva o público que quer conhecer novos fornecedores, mas também quer consumir conteúdo, posiciona isso em algum lugar da feira que ajuda no fluxo também. Né? Sim. O DNA da EBS é, de fato, aproximar fornecedores e profissionais que organizam e promovem eventos. Mas, como todo evento, é importante ter conteúdo, porque também você tem uma parte do público visitante que vai em busca de conteúdo. Então, a gente sempre tenta
ano após ano, trazer conteúdos relevantes, tentando entender qual que é a tendência, quais os assuntos que a gente vai abordar, trazer profissionais realmente experientes, né, que possam contribuir com o seu conhecimento. Então, todo ano... E o conteúdo da EBS sempre é muito bem valorizado, né? A gente não tem um espaço muito grande para atender toda a demanda. A gente tem até uma plenária relativamente, não vou dizer pequena, mas média, porque a área de exposição acabou ocupando tudo. Então, a gente tem, né, basicamente, a área de exposição, que é o grande chamariz, né, da feira, mas a gente tem também a parte de conteúdos, né? Eu estou até aberto aqui com a programação, né, Marcelo? Se me permite aqui te dizer algumas... Olha só que bacana que nós vamos ter lá. O PO, o Paulo Otávio da Ubraf, junto com a Patrícia Segato da MCI, o João da WTC, do WTC, né? Eles vão falar um pouco. O Brasil hoje é o 6º maior mercado de evento B2B do mundo. Vão falar um pouco, devem trazer números, estatísticas, né? O Rafa vai falar um pouco sobre ESG, do custo ao lucro, como transformar a sustentabilidade em receita real de eventos. Sustentabilidade. Né? O Sérgio Quinzan, né? Ele vai falar um pouco o novo comprador de eventos, o que pesa na decisão além do preço. Olha que legal. A cabeça do comprador, né? A Fabiana Koch vai falar do futuro dos treinamentos corporativos. Muito conteúdo legal. O Fábio Cantop, que inclusive gravou um podcast com a gente, vai falar de IA no evento real, né? Bem bacana. Então tem muito conteúdo bacana, gente. Assim, eu quero também falar, eu vou estar com conteúdo lá, né? A gente vai estar com um painel lá falando de Event-Led Growth, ELG, que é uma ferramenta de go-to-market poderosa. E eu vou estar ali com a Carla, do Grupo Boticário, e o Germano, do Magalu. Então, a gente vai bater um papo sobre colocar evento na estratégia de crescimento dos negócios. Bem legal. Então, quero te convidar aí para participar dentro da Feira EBS, no Congresso Mais. Então, tem muito conteúdo bacana lá. Eu falei alguns aqui, mas vale muito a pena. Acessa aí feirebs.com.br, dá uma olhada, tem lá a parte de programação. Muito conteúdo legal. Eu já assisti muitas vezes, Marcelo. Eu me lembro, a primeira Feira EBS que eu fui, cara, assim, de assistir quase que o congresso inteiro, né? Muitos conteúdos, muita informação, palestra legal, né? E eu acho bacana esse mix, você entregar essa principal objetivo que a feira tem, que é de conectar compradores e gerar quem tem a demanda com quem oferece a solução, mas que também tenha ali um momento de conteúdo, né? Isso é bem bacana. E é importante também reforçar que a gente tem uma curadoria muito séria com relação a entender quem faz sentido estar na feira, né? E aí a gente tem aquela política de não cobrar o perfil de fato que a gente entende que é um potencial, é um profissional que organiza eventos, que vai lá em busca de conexão, de parcerias, né? Então, todo esse público que de fato organiza e promove eventos, ele acessa, a gente faz essa curadoria, entendendo que faz parte do perfil, ele tem a sua inscrição gratuita, então ele não paga. O único investimento, ou seja, o único segmento que paga para entrar na Feira EBS é um fornecedor. Porque fornecedor a gente entende que ele deveria ser um expositor. Mas se ele quer visitar, aí ele vai ter de pagar lá a sua inscrição. Mas o potencial organizador, promotor, realizador de eventos, ele pode ser um gestor de marketing de uma empresa, gestor de eventos, de treinamento, de compras, pode ser uma agência de eventos, pode ser um gestor de eventos associativos, pode ser um promotor de feira, enfim, o profissional de eventos, né, ele acessa gratuitamente, ele assiste as palestras, ele vai acessar todos os stands de forma gratuita. Então isso é um diferencial também, né? Não, e eu tenho acompanhado isso, Marcelo, desde que a gente começou a te atender com IASO, com as inscrições, o cuidado que vocês têm com isso. Não existe inscrição direto, existe uma pré-inscrição e vocês analisam todas essas pré-inscrições para ter certeza que o público que vai estar dentro da EBS é um público qualificado. Isso para mim é um cuidado, né, que as feiras precisam ter. Porque hoje não adianta mais volume, né? Eu estava falando com o Beni da Coelmess, ele estava dizendo, falou, olha, gente, volume nem sempre, na maior parte das vezes o volume atrapalha do que ajuda. Porque se tiver muita gente no stand que não é um decisor, não é um comprador, ele vai ocupar teu tempo, tua energia e não vai... Agora, se você tem uma feira, não precisa ser gigante, mas o público que está ali é um público qualificado, então você tem um potencial de geração de negócio muito maior. Né? Não, com certeza, com certeza. E isso foi
foi uma evolução, né, desses anos todos, não na nossa feira, Sim. mas em todas as outras. Porque antigamente as pessoas elas faziam a avaliação, né, de ROI da participação em feira pela quantidade de material que distribuía, né? Sim. Então ele mandava imprimir 5 mil, se distribuiu 5 mil, ótimo, mas para quem distribuiu, né? Só que mudou muito, né? Sim. Então hoje até nem material impresso as pessoas distribuem, né? Ô Marcelo, sabe o que eu lembro nas feiras da gente que tem umas empresas que até dão as sacolas grandes, uma sacola de papel mais resistente até para fazer propaganda deles. Sim. E as pessoas enchiam aquela sacola de um catálogo, monte de material impresso. E acabava a feira carregando ali um peso de um monte de papel que na maior parte das vezes ia pro lixo. Do lixo, não, com certeza. Sem condições de consumir tudo então, aquilo. mudou muito, né? Então os eventos eles precisam realmente se preocupar com o ROI, né? Sim. E aí o ROI é o quê? Você trazer um público qualificado que está interessado naqueles expositores, né? Aquelas soluções que estão sendo entregues. Aí tem que ter curadoria, tem que ter uma análise, né? Sim. Então é isso. Então, o volume já não é mais o importante, e sim qualificação. Sim. Isso é fato. Mas falando nesse público qualificado, mesmo assim você tem um volume muito legal, né? Mas a expectativa esse ano é vocês receberem quantas pessoas na feira? A IBS ela tem uma média de uns 1.600, 1.700 visitantes. Legal. Então é mais ou menos uns 800, 900 por dia, né? Então é isso. Até porque a gente tem uma infraestrutura, o espaço que a gente usa é o Centro de Convenções Rebouças, é um espaço de médio porte, não é um espaço tão grande. Então, e também a gente entende o nosso público, então a gente trabalha mais ou menos nessa quantidade. É o que tem visto, né? Legal. Que tem vindo sempre. Bacana, mas é um público, imagina. Não, muito qualificado. 1.700 pessoas, comprador qualificado, é um público muito relevante, né? Sim. Dificilmente um fornecedor que está lá, um expositor, não sai de lá com, no mínimo, 50 leads bem qualificados para fazer uma negociação. Isso eu estou dizendo qualificado, porque normalmente você captura 200, 300, 400 leads e desses, né, você tem um volume ali que é mais qualificado. Sim. E aí, falando de lead qualificado, eu queria falar um pouco contigo sobre o Speed Meeting, que para mim é uma das grandes sacadas que a Feira EBS tem, né? Inclusive para a IASO, que a gente é expositor no teu evento, imagino que umas 5, 6 edições já. Ali a gente sai com muitas conexões excelentes, assim, possibilidade de geração de negócio muito boa, e alguns negócios realmente acontecem, né? Fala um pouco do Speed Meet, que para mim assim, é uma que ele acontece junto com a feira, é uma sacada e tanto. Sim, no final das contas, a gente sempre teve essa preocupação de ajudar a conexão. Então a gente começou nesse processo de fazer uma feira com passagem obrigatória, isso ajudava, só que ainda faltava algo. A gente começou a criar soluções e aí ver o que tinha lá fora, né? Então lá fora tem muito as reuniões pré-agendadas, né? Então existe muito isso. Só que aqui no Brasil não funcionava no formato que acontece lá fora. É muito difícil. Então a pessoa marcava e não chegava no horário. A gente tinha uma área reservada para que essas reuniões acontecessem. E aí o potencial comprador chegava, o expositor esquecia de estar. Enfim, acontecia de tudo. E a gente falou, bom, vamos criar algo em que no momento determinado o comprador vai ficar no período que for necessário e todos os expositores vão se apresentar para todos. Então, todos os compradores que estiverem, os expositores vão se apresentar. E a gente criou o Speed Meet, que é uma rodada de negócio. E deu muito certo, né? Foi uma grande sacada mesmo. Tanto deu certo que a feira ela passou para um outro patamar muito por causa da rodada de negócio e virou também um produto à parte. Hoje a gente tem um calendário de rodadas de negócio, viramos especialistas. A EBS ela tem 24 anos e o Speed Meet está completando 10. Então são 10 anos, né, aprendendo, né, se aperfeiçoando. E basicamente o que a gente faz, que não é fácil, né? Então a gente qualifica mais ainda o comprador. Só que a gente tenta entender o momento que esse comprador está. Então a gente entra em contato com a empresa, verifica quem é realmente a pessoa com poder de decisão, influência na contratação, mas entende qual a necessidade que ele tem, né? O que ele está buscando, se é uma demanda mais pontual. Então, se a gente perceber que o que ele está buscando a gente vai ter como fornecedor, se é uma necessidade mais pontual, se ele tem realmente essa necessidade, a gente proporciona, né, para que esse comprador entenda e conheça os fornecedores de uma forma mais agradável, né? Ele vai estar sentadinho lá na sua mesa, a cada X tempo ele vai receber
aquele expositor. E a gente faz de uma forma na IBS que de manhã acontece a rodada de negócio. Então é um esquenta, né? Pode-se dizer assim. Então você, como expositor, você vai se apresentar para aquelas empresas e você vai dizer que você é um expositor, que você vai convidar, depois da rodada, visite a feira. Legal. Um pouco mais de tempo. Então, essa somatória de Speed Meet com a exposição foi uma grande sacada e deu muito certo. E a gente é muito feliz. Hoje, eu até diria que se a EBS em algum momento não tiver o Speed Meet, talvez, né, os expositores falam, não, sem Speed Meeting, talvez não faça sentido. Então ele virou realmente um complemento fundamental para... E tanto é verdade que é engraçado, né? A gente virou referência em rodada de negócio e as promotoras têm nos chamado para organizar as rodadas deles. Olha que engraçado. Eu lembro de você em outros lugares realizando rodadas de negócio, porque, Marcelo, assim, para mim, cara, vocês são um dos maiores especialistas do Brasil, independente se é para o setor de eventos ou não, de fazer rodada. Sim. Porque funciona muito bem, né? Só na IBS você conecta quantos compradores, quantas empresas vêm para conhecer os teus fornecedores? Olha, a rodada de negócio a gente traz aproximadamente umas 120 empresas compradoras só na rodada de negócio. Né? Então, isso é valioso, né? Para o expositor que está ali, você ter a oportunidade. E a gente já conversou no Speed Meet com empresas muito grandes, né? Você traz grandes players aí que estão em busca de fornecedor. Sim, porque o Speed Meet, na verdade, ele atende uma necessidade que todo mundo tem, que é otimizar o tempo. Né? Então, ele ajuda muito isso. Então, quando você diz para o comprador que ele vai encontrar soluções que, de fato, ele está buscando de uma forma rápida, objetiva, né? Assim, é a solução perfeita. E é um desafio para as grandes empresas também encontrar fornecedores. E ali ele tem a oportunidade de conhecer pessoalmente, de trocar uma ideia, trocar um cartão, talvez ver uma demonstração ali, pegar um produto, um brinde, sei lá, qualquer coisa que... Quando o Speed Meet acontece... Porque a gente faz o Speed Meet também fora da Feira EBS, né, que é o nosso calendário. Mas quando acontece junto com a feira, você tem a possibilidade exatamente disso, de ter o stand, de você fazer a demonstração. Então é legal. Então, ele conhece de forma bem objetiva de manhã quem são os expositores, depois ele vai visitar a feira, né, e aí ele vai parar no stand que ele achar mais interessante, vai conhecer. Então é muito, muito legal. Complementa, ajuda e faz de fato que a conexão aconteça. Né? Então isso que é importante. Né? Como é um evento de negócio, então a gente entende que o Speed Meeting ajuda demais. Né? E ele sai dali, o comprador, com um catálogo de fornecedor de várias áreas, onde muitas empresas hoje, a área de compras precisa fazer 3 orçamentos, precisa... de saving o tempo inteiro, ele vai ter ali várias opções. O comprador sai com 90 soluções de tudo quanto é lugar, né? Do destino ao espaço, a tecnologia, a cenografia. Então, assim... Pode construir um evento inteiro só com fornecedores. Não, com certeza. De gastronomia, a carpete, a montagem, a cenografia, aplicativo, transporte, vários locais, espaços de hotel, a resort, a pavilhão, a centro de convenções, a sala de treinamento. Todos os destinos principais estão lá. E lembrando que cada destino traz tudo que tem de melhor na sua cidade. Então, quer dizer, se a gente considerar todas as soluções que a gente tem na IBS... A gente coloca aí pelo menos umas 4 vezes a quantidade de expositores. Centenas. Porque cada destino, quantos? Traz 100 mantenedores, né? Então, assim, é muito, muito interessante mesmo. E toda feira, e aí não é a IBS, feira exatamente reúne um segmento num determinado local, né? Com os mesmos interesses, então isso é muito bom. No nosso caso, é o interesse eventos. Se você faz eventos, vá na IBS, que você vai encontrar solução, vai encontrar parceiro, vai ter ideias, né? Muitos expositores fazem ativações, é muito interessante. Esse ano, inclusive, aproveitando, né, falando sobre novidades, a gente montou no final, porque como é um circuito, e obviamente é cansativo, né? Então você vai, né? Toda feira, quando você visita, é cansativo. No final do circuito, a gente montou uma sala VIP, né? Legal. Bem interessante, com algumas ativações. Então, no finalzinho, quem tiver oportunidade, no final do circuito, ele tem uma sala VIP da IBS, né? Como se fosse uma sala VIP de aeroporto, com alguns mimos, né? Então, eu nem vou dar o spoiler, mas vai ter alguns mimos lá bem legais.
que a gente vai oferecer. Que bacana. Não, e vale lembrar, sim, que apesar de ser um circuito, você pode voltar, né? Não, sim. Claro, né? Não é sentido único, né? Não, Mas não. O que é interessante é que isso agora, a bacana. saída, obrigatoriamente, você precisa fazer o circuito. Então, mas você vai e volta, lógico. Você só não sai pela entrada. Até para você concluir ali o circuito. O processo. E aí passar por essa sala VIP aí. Muito bacana. É bem legal. Legal a ideia. Mais alguma coisa que vai rolar esse ano ali, Marcelo? Olha, a gente está, assim... a EBS, obviamente, é uma feira voltada para o mercado de eventos. A gente fica feliz quando você começa a ter soluções que a gente até então não tinha ou não tinha com a quantidade que a gente está trazendo esse ano. Então, a gente está com um mix muito bem legal, muito bem equilibrado de soluções, de tudo. Então, às vezes, a gente fica faltando uma solução aqui, outra colar, mas esse ano a gente está com o mix está muito legal, está muito equilibrado de soluções, de empresas, de vários tipos de entregas. Então, de agência, a gente tem agência participando lá, divulgando até o destino, né? Destinos também variados. Tem soluções internacionais que estão presentes. Então, eu diria que quem realmente precisa se relacionar com os fornecedores, a EBS é o lugar certo. Tá? E no momento muito oportuno, porque a EBS, nesse ano particularmente, a gente está fazendo na última semana de maio, mas a EBS, a data dela é início de junho. E sempre foi pensada porque a gente sabe que o segundo semestre é de fato, né, o grande volume de soluções. Então, quem está querendo contratar, aproveita a EBS e já encontra a sua solução para o segundo semestre. Sim. Né? Você antecipou por causa da Copa do Mundo. Antecipei por causa da Copa do Mundo. Tá uma loucura, mas o mercado de eventos em maio e agosto é uma loucura. Junho puxou um pouco de junho para maio e empurrou os de julho para agosto. Então, maio e agosto tá uma loucura. Agosto tá uma loucura. Tá uma loucura. Agosto, setembro, evento. Tá muito evento, um atrás do outro. Né? Mas ainda temos eleição esse ano. Mas o mercado... O mercado está se posicionando muito bem, né? Mesmo com o ano de Copa, de eleições, eu vejo o mercado de eventos assim em crescimento, né? Os promotoras muito felizes, o público participando, porque o marketing digital, as empresas precisam gerar demandas, né? Então, por que os expositores vão na EBS? Porque em qual outra estratégia ele vai ter acesso a 1.700 profissionais de evento que estão ali em busca de fornecedores e dentre eles 120 compradores extremamente qualificados de empresas que estão no momento de compra, que estão buscando fornecedores, né? Em qual outra estratégia de marketing as empresas usariam para ter isso? Então, eu vejo a feira como um caminho, o evento presencial, um caminho muito... O momento é esse, sabe? O momento que a gente está vivendo, ele pede essa conexão humana, esse contato direto, né? Então, não, com certeza. E não só isso, né? O mercado de eventos cresceu muito, né? Sim. Hoje, os eventos eles têm cifras, né, milionárias, né? Então, eventos que gastam-se muito dinheiro. Então, o risco de se cometer um erro, de contratar uma empresa que não entregue, é grande. Então, quando você tem um evento que já é consolidado, que você sabe que lá você vai encontrar o que tem de melhor, isso dá muita confiança para quem organiza e promove eventos. Sabe, olha, eu encontrei essa empresa na Feira EBS. Então tem um respaldo, né? Acho que isso é importante. Né? Então as empresas também sabem disso. E é lógico, o relacionamento é fundamental. Né? A gente sofreu muito com a pandemia, né? Todo mundo sofreu, mas o mercado de eventos muito. Sim. Mas depois percebeu-se como é importante o relacionamento. E também aconteceu um outro movimento que antes da pandemia a gente tinha um costume de visitar os clientes, né? E os clientes tinham um costume de receber, né? Hoje não mais, né? É mais difícil. Então, onde que você se encontra? Em evento. O evento virou realmente um ponto de encontro das pessoas. Antes era muito difícil fazer uma reunião. Já existia, mas não era tão comum fazer uma reunião por videoconferência. Praticamente não. Como é hoje. Hoje, qualquer tentativa, muitas tentativas que você faz para falar com um possível cliente,
é de forma online. E é muito diferente, né, Marcelo? Não. É muito diferente quando você encontra com alguém pessoalmente, aperta a mão, toma um café, conversa, conhece a pessoa, porque principalmente o brasileiro, ele compra muito da pessoa. Sim. Ele sabe que existe uma empresa por trás, mas assim, eu compro com o Marcelo. Se o Marcelo sai da EBS e vai para uma outra empresa, eu vou continuar comprando. Principalmente no mercado de eventos, Sim. né? Porque é confiança, né? Você precisa ter confiança no fornecedor. Muito. Então, o relacionamento é fundamental. É fundamental. Marcelo, eu queria te perguntar assim, o que você acha que mudou nesse mercado de eventos aí, mais como um todo, né? Nos últimos anos? Você estava me dizendo aqui antes da nossa gravação aqui, um pouco da tua visão, né? O que você acha que mudou muito aí nesses últimos 24 anos? Com certeza a profissionalização, né? Eu acho que o mercado não era profissional como é hoje. E a profissionalização, e a gente percebe, né? E não é de agora, mas de um tempo para cá, começou a se investir e aparecer muitos cursos para profissionalizar o profissional. Sim. Então, tudo isso é um movimento que trouxe também os fornecedores, porque os fornecedores também foram aparecendo para atender essa profissionalização. Sim. Acho que isso evoluiu demais, né? Muito, muito, muito. Então, é engraçado que quando nós começamos, você não tinha, acho que nem um terço do que existe hoje, né? Quer dizer, assim, a quantidade de fornecedores que apareceram para atender necessidades muito específicas. A tecnologia veio em peso, né? Que também atendeu uma outra parte. Sim. Então, acho que a profissionalização trouxe o aparecimento de muitos fornecedores. E hoje você tem grandes players no mercado, né? Que é muito interessante. Então, acho que principalmente a profissionalização trouxe a evolução dos fornecedores, né? Acho que isso que mudou e muito. Não, e isso é ótimo para o mercado como um todo, né? Porque quando você profissionaliza e tem empresas nichadas, como você falou, você tem a certeza que você vai contratar alguém que conheça daquele assunto, né? Eu me lembro que eu estou no mercado de eventos há 23 anos, Marcelo, quase aí na época que você começou a EBS, mas o que era muito comum é uma empresa fazer de tudo. Ela entregava tudo, mas não entregava nada como especialista, né? Sim. E não que o generalista não seja bom, o profissional generalista ele é importante, que ele tem uma visão do todo, mas para os negócios é importante que você tenha fornecedores que são nichados, que são especializados, porque ele vai num nível de profundidade maior. Então ele consegue entregar soluções que são mais personalizadas, que realmente resolvem problemas reais. Né? E não só isso também, né? Quer dizer, quanto mais fornecedor, melhor também para quem contrata, né? Então você tem mais opções, né? Também você não fica na mão de um ou outro. Sim. Então, e também você compara, né? Então acho que essa comparação também faz com que o mercado evolua, né? Quanto mais fornecedores, mais concorrência, cada um vai evoluindo da melhor forma. Então o mercado ele se torna muito mais profissional, né? E também, com certeza, a gente está numa fase muito interessante, né? Para todo mundo que trabalha nesse mercado, porque percebeu e as empresas perceberam, né, realmente a importância de eventos, né? Então, grandes marcas têm os seus próprios eventos proprietários, né, cada vez mais. Então, por quê? Porque entenderam que é fundamental ter o seu evento, gerar relacionamento, reunir aquele grupo ou aquele segmento, né, num lugar. Então, com isso, todo mundo evolui, né? Você sabe, Marcelo, que eu comecei a estudar esse tema de Event-Led Growth, que eu vou falar ali no congresso mais dentro da Feira EBS, porque eu comecei a observar que as empresas de tecnologia estão cada vez mais usando evento como ferramenta de crescimento. Incrível isso. Por exemplo, a Salesforce. A Salesforce tem um grande evento nos Estados Unidos e tem no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente atende eles aqui no Brasil. Então, eles têm nos eventos uma das principais ferramentas que alavanca crescimento. A HubSpot, que também é um grande CRM, eles têm um evento chamado Inbound, gigante. Você vê, né? Tecnologia. Empresas de tecnologia. Aqui no Brasil, a gente olha o Mercado Livre, tem o Mercado Livre Experience. O iFood tem o iFood Move. A TOTOS, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil, tem o Universo TOTOS. O RD Summit, que não vai ter esse ano, volta o ano que vem, também de empresas de tecnologia. Então, é por isso que a gente... E empresas de varejo, por exemplo, o Grupo Boticário, que a gente vai ter lá no painel. O Grupo Boticário, um dos principais eventos que ele realiza no ano é o Fórum de Franqueados.
porque é o maior franqueador do Brasil, tem mais de 5.000 franquias, e ele faz um evento para reunir esses franqueados e falar sobre estratégia, sobre o que a companhia está olhando para os próximos anos. Bem legal. O Magalu, o Magazine Luiza hoje é um grupo, né? Eles compraram várias empresas, eles vão realizar um evento de mulheres, profissões de mulheres, né? Lideranças femininas, expectativa é receber aí cerca de 10 mil pessoas, e eles apostam muito. Tem a Expo Magalu, tem vários eventos que a Magazine Luiza faz, porque entende que evento é estratégico. Sim. E isso é muito legal, as companhias cada vez mais entendendo que o tema, né, a disciplina evento dentro do marketing, ele é muito forte, né? Ele é muito estratégico, e hoje existem estudos fora do Brasil mostrando que as empresas que estão usando o evento como uma estratégia de alavancagem, de crescimento mesmo, é as que crescem mais rápido, as que estão conseguindo crescer mais rápido. Então, isso para nós que somos profissionais da área, para a feira como EBS, é fantástico, né? Lógico. Nos mostra que a gente não jamais estamos muito longe de ser uma área defasada do mercado. Muito pelo contrário, nós estamos no momento muito aquecido, né, do mercado. Sim. A EBS tem 24 anos, a gente passou por uma fase que as empresas, há uns 10, 15 anos atrás, que não acreditavam muito, né? A gente tinha dificuldade. As verbas, elas eram investidas na televisão, né, em outras mídias, e eventos nem tanto. Era o patinho feio. Então mudou-se, né? Graças a Deus, né? Então hoje entende que relacionamento, né, aproximar as pessoas, reunir grupos, né? Então quem atua nesse mercado tem, inclusive, alguns anos aí, acredito, bastante de prosperidade, porque vai, acho que, só crescer esse mercado. Sim. Marcelo, e nesse tempo todo que você está com a Feira EBS aí, você viu alguma mudança de comportamento, tanto do lado do comprador quanto do expositor, nesses 24 anos aí de existência? Sim, né? É engraçado, né? Esse mercado de eventos, né? E aí, principalmente quem contrata soluções para eventos, a gente tem duas questões, né? Que no final das contas, nós que somos a EBS acabamos nos beneficiando, né? É bom, né? Porque você tem uma mudança de cadeira muito grande hoje em dia, né? Então tem esse movimento. Por exemplo, é um segmento que as pessoas que estão envolvidas, principalmente dentro das grandes empresas, elas não ficam muito tempo naquela área. Sim. Elas ficam lá um tempo, daqui a pouco sobem, vão indo para outros segmentos. Então, sempre entra gente nova. Entrando gente nova, mais necessidade de estarem presentes nos eventos que tem para se relacionar, para conhecer os fornecedores. Então, a gente percebe um pouco isso, esse movimento de mudança, né, de cadeira grande, né? As novas gerações, elas não ficam mais 20, 30 anos na mesma empresa, né? Ele muda de empresa, muda de posição dentro da empresa. Então a gente percebe isso. Tanto é que a gente trabalha muito na base, né? A gente faz uma atualização constante e aquela pessoa não dura muito tempo, né? Então tem lá, daqui a pouco... Não que saiu da empresa, mas ela acaba assumindo outras responsabilidades. Então, isso, e aí, mais ainda a necessidade de ter esse pessoal dentro dos eventos, né? Para conhecer os mercados que eles atuam. Né? Então, acho que é um ciclo que não para. Né? Quanto mais gente nova, mais necessidade tem dessa galera se reunir, mais eventos precisa ter. Então, mais treinamento, né? Mais capacitação. Mais oportunidade para os expositores, né? Porque tem a oportunidade de entrar em grandes empresas, novas empresas, porque também tem pessoas ali novas tomando decisões, né? Sim, não é isso. A gente tá nesse movimento, né? Sim. E o expositor, você vê ele hoje mais estratégico, Marcelo? Ele olhando mais assim para retorno de investimento mesmo, para geração de negócios, para ser objetivo ali de fazer uma demonstração, de mostrar valor para os compradores? Não, total. O expositor hoje, até porque o expositor ele tem muitas opções, né? Sim. Antigamente não tinha, né? Quem começou feira desde a época da EBS, você não tinha muitas opções de estar na prateleira, né? Na vitrine. Né? Agora não, agora você tem
N opções, né? De opções digitais, opções de se fazer o próprio evento. Lógico que tudo isso dá trabalho, tudo envolve investimento, né? Ou participar de feiras dirigidas e segmentadas. Mas se analisa muito o resultado, né? Então, eu percebo isso. Por isso até que os eventos, eles precisam, aí falando um pouco do meu segmento, que é feira, as feiras elas precisam ser muito assertivas, né? Volume, se tiver, desde que tenha qualificação. Sim. Fazer de uma forma que a conexão aconteça, né? Então, os eventos que não têm essa preocupação tendem a perder expositores ano após ano, até chegar um momento que talvez tenha de encerrar. Então, hoje não tem mais aquela história do expositor falar, eu preciso estar nesse evento porque o evento é importante. Não, se o evento não trouxer, ele simplesmente fala, não vou mais, vou investir em outras... Isso é bom, né, para quem promove eventos, porque se obriga sempre a analisar ano após ano como é que pode melhorar, como é que eu posso ajudar a conexão, o que eu preciso fazer para aproximar, como é que eu qualifico melhor o visitante, né? A gente sempre teve essa cobrança, né? Sim. Que foi muito bom porque fez com que a IBS se tornasse o que é hoje. Porque se não tem cobrança, né, você não evolui, né? Então, nós somos um evento que, se não trouxer resultado, o nosso expositor, mesmo gostando, né, da gente, achando que a gente monta tudo bonitinho, né, fala, Marcelo, obrigado, mas eu não vou mais participar. Então, a gente se esforça para, de fato, trazer resultado. Não, legal. Eu quero voltar a falar do Speed Meeting, porque, para mim, ele se encaixa muito bem nisso, né? O legal é ele poder, o expositor, com a cabeça que ele tem hoje, mais focado em geração de negócio e tal, ele vem, né? Ele tem branding, porque a marca dele está exposto para 1.700 pessoas que são compradores do setor de evento. Ele pode não estar precisando comprar aquele item naquele momento, mas uma vez que alguém cruza com uma marca, aquilo fica. Lógico. Se a marca surge de novo, seja numa campanha de tráfego pago, seja num disparo de e-mail ou em qualquer outra situação, a chance da pessoa lembrar que já viu aquela marca, que aquela marca é familiar, aumenta. Então, ele tem um reforço de marca muito importante numa feira como a EBS, e ele também tem um momento de performance, onde ele faz a rodada de negócio, ele sai dali com uma base de contatos muito rica, né, Marcelo? E ele pode já, na segunda-feira pós-evento, fazer um trabalho comercial direto. É diferente do tráfego pago, onde o lead entra, você precisa passar por uma qualificação desse lead. Na maior parte dos casos, o lead de tráfego pago, de marketing digital, ele vem com uma qualidade menor, vem em volume, mas com uma qualidade menor. Você gasta mais tempo qualificando. O lead de evento, não. É alguém do nosso time comercial, alguém do nosso time comercial, falando com alguém que precisa de uma solução como a minha. Ele pode não escolher a minha por causa de preço, por causa da qualidade da solução, das funcionalidades, ou não está naquele momento exato da compra, mas é alguém que em algum momento vai comprar o que eu vendo. É muito diferente. Então, a performance que se tem... Então, você está num evento onde te entrega brand, te entrega esse reforço de marca muito forte, e performance também. Você sai dali com contatos muito qualificados para você manter relacionamento e, com certeza, no máximo, aí, num universo de 6 meses a 1 ano, você fechar negócio com esse... Alguns fecham negócio 1 mês depois. Sim, depende da solução, né? Por exemplo, a gente tem expositores de brindes. E são soluções mais rápidas. A pessoa chega, precisa conhecer o produto, já contrata. Já um espaço... Um local, bom, eu preciso fazer um evento para 1.000 pessoas, normalmente não é um evento daqui 1 mês, é daqui 6, 1 ano, então demora um pouco mais. Mas, com certeza, o Speed Meet eu diria que é a essência do relacionamento, né? Porque ele aproxima de fato o comprador e o fornecedor, e os dois estão lá para essa finalidade. Um está para apresentar a solução, o outro para escutar, entender se faz sentido, né? Agora, o que ajuda muito o Speed Meet aí é a evolução mesmo, né? Como o expositor, hoje os expositores eles vão de fato para participar de um evento para ter ROI. Eles precisam realmente justificar aquele investimento. Então, eles já vão muito preparados. O Speed Meet ele ajuda, obviamente, essa aproximação, mas o Speed Meet é o início de um relacionamento. Né? O trabalho ele precisa ser feito depois, e eles estão cada vez mais preparados para aproveitar. Então, depois do Speed Meeting
ter acontecido a feira, eu passo a lista dos compradores dos Speedmeet para os expositores. Então, aquela é uma lista de lead quente, que teve a oportunidade de conhecer, todos eles se falaram, se conheceram, visitaram a feira, geraram um relacionamento, mas precisa-se continuar isso. Né? Então, a gente percebe que cada vez mais os expositores estão aproveitando isso de forma muito eficiente, que é muito bom para nós, né? Porque não adianta eu colocar o potencial comprador e o fornecedor, eles se conheceram, mas se o fornecedor não der sequência, porque... né? Então, a gente tem percebido que isso está evoluindo também, que é muito bom. Né? Então, os resultados estão acontecendo. Né? A gente faz até certo ponto. Né? Eu não posso vender por você. Né? Então, você precisa fazer daqui, agora é com você. Então, a gente tem visto isso. Né? E os expositores eles começaram a montar estratégias bem interessantes. Por exemplo, tem lá um grupo... eles identificaram que lá dos 100, 20 tem muita sinergia naquele momento. E eles marcam, às vezes, convidam esses 20 para um café da manhã, para aproximar mais ainda. Sim. Ou marcam reuniões. Por exemplo, no caso de brindes, normalmente eles têm os seus showrooms, eles convidam essas empresas para conhecer o showroom, montam lá um café da manhã. Enfim, cada um tem a sua estratégia para aproximar e tirar o melhor fruto daquela iniciativa. Né? Porque também não adianta, né? Você participar da feira, se divulgar, se depois você não der continuidade. Né? Isso ninguém faz milagre, né? Sim. A gente aproxima, a gente junta, a gente qualifica, a gente faz a curadoria, mas depende do expositor. E eu fico feliz porque nem sempre foi assim, né? Na verdade, a gente até criou o Speed Meeting não só para facilitar, mas também para ajudar o expositor. Incentivar ele a fazer negócio. Sim. Porque, às vezes, a pessoa participa do evento, da feira, gasta lá um bom dinheiro, porque não é barato. Feira não é uma iniciativa barata. Requer um investimento, mas precisa trazer ROI. Então, a gente foi pensando também para ajudar. Cada vez mais, como é que eu te ajudo a ter resultado, né? Quantas reuniões, Marcelo, acontecem no Speed Meeting dentro da Feira EBS? Olha, normalmente a gente monta 2 grupos, né? Porque são muitos expositores. Cada grupo vai falar com uma média de umas 40 empresas por dia, mas no mínimo umas 80 a 100 empresas nos 2 dias. Né? Nossa! É bastante. Então, imagine, você falar com 80 empresas em 2 dias, olho no olho, presencialmente. E se multiplicar isso daí por 90 expositores, quer dizer, você tem lá um volume de reuniões... Absurdo. Mais de 1000, né? Só fazer um cálculo. Eu tô vou até fazer a conta aqui. Faz 90 vezes 90, que é basicamente isso. 90 expositores falando com 90 possíveis compradores dá 8.100 reuniões. Exatamente. A gente tem esses números grandes, né? 8.100 reuniões rápidas, objetivas que acontecem. É bastante. É muita oportunidade. Muito, muito legal. Assim, para mim, essa estratégia do Speed Meet, assim, eu vejo todas as feiras, grandes feiras, né? Quem não tem ainda rodadas de negócio está implantando, cada uma dentro da sua realidade, dentro daquilo que atende ao público, né? Mas é uma estratégia assim, se a feira já é um grande banquete, a rodada de negócio ela é a cereja do bolo da sobremesa ali, né? Então, porque ali você tem mesmo assim, é a ponta da lança final onde você consegue falar diretamente com quem decide e quem compra. Né? Porque normalmente quem participa do Speed Meeting, ele está de fato naquele momento de compra mesmo, né? Ele está... Porque eu posso estar interessado em conhecer soluções, eu posso visitar a feira sem comprometimento, eu vou lá, vejo um, vejo outro, tudo bem, já é interessante porque tem esse funil. Mas o Speed Meet é o super funil, né? Quer dizer, realmente é aquela pessoa que está interessada, que já disse o que está precisando e que sabe que vai encontrar lá. E tem uma coisa interessante que é lógico, principalmente no mercado de eventos, você tem novidades, né? Soluções novas, né? Então, eles também estão abertos a conhecer isso. Legal. Então, a gente já diz, você vai conhecer esse tipo de solução que você está me dizendo que você precisa, mas também você está aberto a conhecer, porque é aquele momento, né? Então, quando chega uma solução que ou não existia ou evoluiu, ele está aberto, ele está pronto para te escutar, para entender, né? E se casar aquele momento, né, da solução com a demanda,
ótimo, né? Sim. E ainda depois, no caso da feira, tem a feira para aprofundar, tem, né, a tarde inteira para ele poder entender melhor. É isso. Porque o Speed Meeting é uma jogada rápida, né? É uma apresentação bem... Sim. Na verdade, só para quem não conhece o Speed Meeting, no caso da IBS, são 4 minutos que você tem de apresentação. Então é bem rápido. E é legal a dinâmica, né? Que vocês colocam o cronômetro, um telão, vários telões com cronômetro. Então as pessoas sabem que ela tem 4 minutos para apresentar, fazer o seu pitch. Isso, deixar um cartão, deixar um folder, um brinde, alguma coisa. E é o expositor que muda de mesa. Então o comprador é o convidado, ele fica sentado, né, do início ao fim na sua mesa. E o expositor, ele vai sentando. Então, um expositor está na mesa 1, outro na 2, outro na 3, 4 minutos, toca uma música, opa, preciso me levantar, o expositor pega a sua coisa, levanta, quem estava na 1 vai para 2, quem estava na 2 vai para 3. É bem interessante. Assim, é uma dinâmica que também a gente não inventou, isso, muita gente, quando conhece o Speed Meet, lembra, né, de ter visto aqueles filmes, né, americanos, né, que tem aqueles encontros, né, que o camarada está querendo encontrar uma namorada, né, que tem aqueles, né, então tem muito isso, esse filme aparece, e é um pouco isso, né, então você tem a mesa, você senta, você vai se apresentar, depois você vai para outra, depois você vai para outra, só que é uma dinâmica que todo mundo se apresenta para todo mundo, né, então é legal, porque o expositor tem a oportunidade de conhecer todo mundo, o comprador também, e funciona muito bem, né. Muito legal, muito legal. Marcelo, que horário que a feira... Vamos falar dos dias e do horário da feira aí, a Feira IBS acontece nos dias 27 e 28 de maio, é numa quarta e quinta-feira da próxima semana. Isso aí. O Speed Meeting acontece na manhã, só que o Speed Meeting ele é reservado para os compradores convidados e para os expositores. Vocês convidam, né? Nós Vocês convidamos, fazem um convite para os compradores. O Speed Meeting não é um evento que você chega lá para participar. Sim. Então precisa passar por todo um crivo, uma curadoria nossa. Se a gente entender que faz sentido, a gente autoriza. Mas se compradores quiserem participar, Marcelo, de repente alguém está assistindo e fala, poxa, eu gostaria, talvez esse ano não dê tempo, num próximo eu gostaria de me cadastrar, de me inscrever, porque eu tenho interesse em conhecer fornecedores. Ele já deveria ir na Feira IBS para ver os fornecedores, mas como é que ele faz? Uma forma se credencia para visitar a feira, que nós sempre olhamos. Então, todas as empresas que entram no credenciamento, a gente entende a necessidade, a gente entra em contato com eles, e aí, se a gente perceber que faz sentido participar do Speed Meet, a gente convida. Né? Então, basta se credenciar que a gente já vai olhar. Boa. Né? Então, já se credencia para visitar a feira. Então, basicamente, acessa o site da Feira IBS, tem lá o link visitante, você vai ter 2 tipos de inscrição. Então, você tem a inscrição gestor-comprador, que é gratuito, né? E tem o fornecedor. Se você for um fornecedor, existe um custo, mas se você for fazer parte desse público potencial comprador, né? Contratante de soluções, a gente vai identificar, você não vai pagar. Então, basta... Lógico, se você for um fornecedor, se credenciar como gratuito, a gente vai perceber e vai te direcionar para a inscrição. Eu sou testemunho disso, viu, gente? Eles olham inscrição por inscrição, faz uma busca ali, né? Entendendo o perfil da pessoa. Mas isso é cuidado, né? Isso é qualidade no público que vai estar dentro da feira. A gente quer que 98% de fato sejam potenciais contratantes dos expositores. 2% vai ser fornecedor, curioso, quer conhecer a feira, quer se relacionar, né? Mas o fornecedor ele precisa ser um expositor. A gente quer que ele esteja lá se divulgando, né? E visitar a feira não é para ele se divulgar. Ele pode visitar, o fornecedor pode visitar para conhecer o evento, até para entender que faz sentido estar no próximo ano. Né? Mas 98%, até mais, tem de ser de potenciais clientes dos nossos expositores. Ou seja, pessoas que estão em busca de solução. Né? Esse é o objetivo. E o site é feirabs.com.br. O site é feirabs.com.br. Fácil lá, aperta o botãozinho lá da sua inscrição. Né? A gente usa, né, a solução da IASA, super rápido, prático. Chegou lá, credenciamento. Precisa estar aprovado, estando aprovado, chegou lá, já pega a sua credencial, entra fácil, rapidinho. Né? Dias 27 e 28, você diz que é de que horas a que horas? A feira é da 1h30 às 19h. Tá. 1h30 às 19h. Ou seja, dá tempo o pessoal almoçar, né? Sim. Ir tranquilo, participar do evento. Centro de Convenções Rebouças, super bem localizado, próximo de metrô, tem estacionamento, né? Dá para ir de Uber, né? Então, próximo da Paulista.
O Centro de Convenção Rebouças é anexo ao Hospital das Clínicas, né? Então, super bem localizado, fácil acesso. Então, estamos lá aguardando todos, visitem. Quem trabalha nesse mercado, obrigatoriamente precisa estar lá para acompanhar as tendências, as novidades, conteúdo de qualidade, diversas soluções, né? Vai ser 2 tardes muito agradáveis, né? E muito assertivas, né? Sim. Não, gente, é tão incrível que a IASO, Marcelo, além de sair de lá, como já conquistamos vários clientes através da Feira EBS, a gente já fez parcerias e encontrou fornecedores também na Feira EBS, né? Porque às vezes a gente quer dar um brinde, a gente quer promover alguma coisa, não um evento próprio, mas algo. Então a gente já contratou fornecedor de lá que a gente conheceu, a gente fez parceria com empresa, por exemplo, a ID40, ela trabalha com mapa inteligente, né? É muito parceira da IASO, hoje a gente conheceu eles dentro da Feira EBS, então vocês proporcionam essas conexões muito interessantes. Com certeza. Uma das soluções para os expositores, além... Lógico, o expositor está para vender para os visitantes. Sim. Esse é o objetivo. Mas, com certeza, a grande maioria consegue gerar conexão e se ajudar. Né? Então, todos eles são soluções. Uma, às vezes, é complementar a outra. Sim. Então, as parcerias acontecem naturalmente. E, com certeza, quem é expositor se sente mais confortável em fazer negócio com outro expositor. Porque está no mesmo ambiente, né? Entende, está junto na feira, percebe realmente que são empresas de qualidade. Então, a conexão é muito mais fácil, né? Muito mais rápida. Né? E surge muito. Isso eu escuto de grande parte dos expositores. Que fizeram negócio, que já eram parceiros. Né? E é para isso, né? Para isso que serve a EBS. Muito legal. Marcelo, estamos caminhando para o fim aqui. Eu queria que você te pedir aí para você falar o seguinte. Bom, você está há 30 anos no setor de eventos, né? Algum aprendizado, cara? Alguma coisa que te impactou? Algo que você aprendeu dentro desse mercado aí nesses 30 anos que você acha que é legal compartilhar com essa galera que está assistindo aí? Olha, eu sou da velha guarda, né? Eu sempre... me acostumei em fazer negócio presencialmente, eu sempre acreditei muito nesse relacionamento. A geração nova é uma outra geração, né? Então, a gente precisa, às vezes, mostrar que, olha, é fundamental o contato pessoal, né? A geração de relacionamento, não adianta. Hoje as pessoas elas têm preguiça de fazer uma ligação, mandam, né, um WhatsApp, e-mail, as pessoas não leem. Então, se você, de fato, quer gerar parceiro, quer gerar negócio, quer conhecer, né, o que tem de novo, de novidade, você precisa estar em eventos, você precisa participar, você precisa ser uma pessoa participativa, né? Sai do escritório e visita evento que você com certeza vai crescer profissionalmente, vai conhecer soluções que você não vai conhecer simplesmente buscando lá no Google, né? Então, acho que isso é um recado muito para as gerações mais novas que nasceram nesse ambiente digital, né? Estão acostumados, né? Então, eu já não precisei me convencer disso, né? Porque eu era o offline mesmo, né? Obrigatoriamente. Sim. Mas eu acho que os eventos e o relacionamento, eles estão muito juntos. E a gente faz negócio com quem a gente conhece, a gente faz negócio com quem a gente confia. Sim. E isso a gente só consegue presencialmente. Né? Às vezes é um cafezinho que você toma com a pessoa, né? Meia hora de papinho que você já consegue, né, traçar e resolver muita coisa que tem aí para vir. Né? Sim. Não, mas eu não sou um menino mais, né? Já estou com 45 anos, mas assim, eu vejo nossa galera da IASO, jovens de 20 e poucos anos, entenderam a importância dos eventos. Porque para a IASO, a maior fonte de novos leads, de novos clientes para a IASO são os eventos que a gente é expositor, patrocinador. Então, nós somos uma empresa de tecnologia, a gente investe em marketing digital, mas a principal fonte de negócio para nós é o relacionamento, é o contato face a face, ali que são gerados negócios. Né? Com certeza. E antes que a gente finalize o podcast, eu preciso lembrar que nós vamos ter um podcast, Eventos de Resultados, com Feira EBS, dentro da feira, né? O que é o Marcelo deu essa abertura aí pra gente, onde a gente vai poder bater papo com painelistas, palestrantes, alguns expositores e alguns visitantes da feira também, né? Algumas empresas que vão estar ali, de repente compradores que vão estar no Speed Meet, mas por quê? Com o objetivo da gente ouvir toda a visão, né? A visão de cada um, de cada lado,
também para a gente cada vez melhor entregar conteúdo para você, cada vez mais conteúdos que são contextualizados, que são atualizados, que está partindo de grandes profissionais, então a gente vai ter esse espaço. E é muito bom você ter um podcast dentro de um evento, porque dificilmente a gente teria acesso à agenda de grandes profissionais, né? É muito complicado. Tem gente que a gente está gravando, marcando para gravar, Marcelo, faz tipo 6 meses. Sim. É muito difícil bater a agenda. Sim. E aí a pessoa está ali, ela está no evento, ela está conhecendo fornecedores, ela está consumindo conteúdo, ela para ali meia hora, 40 minutos e bate um papo. Isso é muito útil, né? Então, obrigado pelo espaço. Né? Eu que agradeço. Isso é uma ação bem bacana que vocês vão ter aí para reverberar conteúdos da Feira EBS e dar continuidade aí durante o ano todo. Né? Não, com certeza. A gente fica muito feliz de abrir essa oportunidade e com certeza acompanha, né? Os próximos capítulos serão, né, de entrevistas e podcasts que vocês vão ter lá na EBS, né? Muito bom. Inclusive, quero falar contigo lá. Opa, vamos lá. Quem sabe com a Dayana também, pra gente ouvir ali, né? No quente ali dos bastidores. Lá vai ser bom. Né? A gente ali vê os resultados, depois no final ali, olha as percepções de vocês. Sim. Mas é isso aí, Marcelo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente, né? E você, acessa aí feirebs.com.br, você vai ver ali todas as inovações, todas as novidades da feira, vai poder se inscrever, fazer a tua pré-inscrição. Como o Marcelo falou, se você tem interesse também em ser comprador e participar do Speed Meet, primeira coisa, se inscreve na feira. Isso. Pode ser que para esse ano ou para o ano que vem você pode ser selecionado aí para participar. Se inscreve, que a gente tenha nosso time, entre em contato, vai entender demanda, necessidade, né? Se conciliar a agenda, a gente tiver ainda a vaga, com certeza será um prazer. Né? Que é uma oportunidade tanto para o comprador. Né? Otimiza o tempo. E depois os compradores são convidados para um almoço de relacionamento. Também tem essa. Então tem os agrados, né? Os mimos que a gente faz com os compradores. Né? Então, e se eu não conseguir participar do Speed Meet, visite a feira, que também é muito interessante. Né? É importante estar presente nesse ambiente, né, de negócios e desse segmento. Né? Então, se a pessoa faz parte do segmento, precisa estar lá. Né? A maior feira para profissionais de feira do Brasil. Então, se você não está na Feira EBS, você está perdendo a oportunidade de estar na maior feira para o setor, da indústria de eventos. Né, 90 expositores, né? Isso estandes, sem contar, lembrando que os destinos, cada um traz um leque de fornecedores, então tem muita gente interessante para você fazer eventos do Brasil todo. Né? Legal. Marcelo, parabéns pelo evento. Obrigado. Né? Projeto EBS, projeto Speed Meeting, o Speed Meeting que você roda o Brasil. São quantas cidades hoje você está com o Speed Meeting? A gente está fazendo São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife. Legal. Né? Então tem bastante Campinas. Né? Que aí você roda o ano inteiro, né, com o Speed Meeting. Praticamente o segundo semestre inteiro, semana sim, semana não, a gente está em algum lugar realizando Speed Meeting. Lembrando que a gente faz Speed Meeting para o segmento de eventos, faz Speed Meet para o segmento de recursos humanos, faz Speed Meet para o segmento de treinamento e desenvolvimento, né? Segmento de marketing e vendas. Então, a gente tem um leque, né, de soluções aproximando, né, compradores diferentes e soluções também para esses compradores, não só de eventos. Né? Olha só. Então, se você também está nessas cidades, de repente você precisa dessas conexões. Se você é fornecedor, você busca o Speed Meeting, se inscreve lá, contrata, né, um espaço para você estar no Speed Meeting. Se você é comprador, você também pode procurar aí. O site é Speed Meeting? Speed Meeting. Speedmeeting.com.br. Lá você tem, inclusive, o calendário todo. Lá você consegue solicitar para você participar como comprador. Legal. Ou se você tem interesse, se é um fornecedor, tem interesse em participar, a mesma coisa. Legal. Então também tem esse espaço aí, né? Se você, por acaso, olha, não bate, minha agenda não vou poder estar na Feira EBS, ou eu moro numa cidade aí que eu não vou conseguir me deslocar, então o Speed Meet vai até você. Eu já participei, eu lembro de eu ter ido em Brasília, em BH, e foi muito bacana conhecer ali muitos compradores, muitas empresas que organizam eventos. Eu fui no de eventos, né? Não em as outras áreas, foi bem bacana conhecer ali os fornecedores, né? É uma experiência bacana. Então, Marcelo, mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado pela parceria, né? A IASO tem sido parceiro da Feira EBS há alguns anos, né, Marcelo? Sim, acho que uns 4, 5 anos acho que a gente até mais que isso. Estamos juntos aí, né? A IASO é expositora,
Inclusive, quero te fazer um convite, se você estiver por lá, passa no stand da EASO, a gente está com uma solução cada vez mais completa para o mercado de eventos e a gente é também fornecedor, estamos com o aplicativo oficial da feira, estamos com essa plataforma de credenciamento e inscrições, então, e estaremos lá com a operação ali, né, da entrada, de impressão de etiqueta e tal, então vai ser muito legal receber você, passa no stand da EASO e muito obrigado, Marcelo, pela confiança, pela essa parceria aí. Eu que agradeço. Muito bom. E o stand da IAS é o primeiro, então não tem como não encontrar. Né? É o de boas-vindas, né? Exatamente. Eu falei pro meu time, gente, nós precisamos fazer alguma coisa, porque nós somos o primeiro stand que a galera vai cruzar, então a gente precisa estar... Já começando, primeiro contato com a IAS é no credenciamento, né? Sim. Então já começou, mas aí o primeiro stand também é de vocês, tá isso? Legal. Tá certo. Bem na entrada lá. Muito bom, Marcelo, muito bom estar com vocês. E então, semana que vem a gente está junto. Semana que vem, façam sua credencial, feirebs.com.br. Sim. Só acessar lá, preenche, que a gente, logo o nosso time entra em contato para validar. Legal. Né? Eu vou pedir para o nosso time de marketing também deixar o link, né, da inscrição. Quais as redes sociais, Marcelo, da sua e da feira? O Instagram da Feira EBS é feira.ebs. Tá. Né? A gente tem do Speed Meet, também você pode acessar, que é Speed Meeting. Né? LinkedIn também? LinkedIn também, Feira EBS. O meu é marcelo.baranovski, né? Também você consegue acessar. Mas o da Feira EBS, o feira.ebs do Instagram e do LinkedIn, também você encontra. Ou coloca Feira EBS no Google que você vai encontrar todos fácil. Os canais aí. Todos os canais, né? Legal. A gente está bastante tempo no mercado, então a gente está entre os primeiros que aparecem lá. Muito bom. Valeu, Marcelo. Então, obrigado. Até a semana que vem a gente nos se vemos encontra, lá, né? Com certeza. E é isso, gente. A gente fica aqui com mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Olha que legal, uma feira para quem organiza eventos. Então, é um evento que é quase um espelho para o nosso setor, né? A gente vai lá e a gente se vê por lá. E eu espero te ver, esteja por lá, visite a feira, participe, tem conteúdo, tem grandes expositores, tem aí, de repente, a possibilidade do Speed Meet, enfim, aproveite um momento de grandes conexões, grandes profissionais. Eu falei aqui alguns grandes nomes que vão estar lá como palestrante também, né? Uma oportunidade única e de repente a gente pode até também gravar ali alguns episódios de podcast, quem sabe ter você sentado com a gente. Se você é um grande organizador, promotor de eventos, expositor, busca a gente. Nossas redes sociais são Eventos de Resultados, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. Manda uma mensagem lá que o nosso time tem feito uma curadoria também para receber aqui alguns grandes profissionais. Beleza? Até o próximo episódio. Se você gostou, compartilha aqui com alguém, se inscreve no nosso canal no YouTube, no Spotify. A cada 15 dias a gente tem conteúdo fresquinho aqui com grandes nomes do mercado para poder levar estratégias até você. Beleza? Grande abraço, até o próximo episódio. Valeu!